Hoje vamos ver um tutorial sobre o Tradus Studio. Dominar o Tradus é praticamente um pré-requisito na área de tradução. Essa é a página inicial do Tradus. É aqui que você pode criar um projeto ou abrir um arquivo para tradução no Tradus Studio. Você pode traduzir projetos em vários tipos de arquivos, como PDF, HTML, Word, Excel e muitos outros. A seguir, nós vamos ver como traduzir um documento do Word. A vantagem do Tradus é que ele mantém a formatação do seu arquivo original. Se você traduzir, por exemplo, um rótulo de um produto, ele vai manter o mesmo layout do rótulo, com imagens, desenhos, letras, e até mesmo em arquivos PDF escaneados, o Tradus consegue extrair somente o texto para tradução. Ou seja, você só precisa se preocupar em traduzir. Para abrir um arquivo, você pode clicar em Browse e localizar o arquivo no seu computador, ou simplesmente arrastar e soltar o arquivo. Vou arrastar e soltar um arquivo do Word para tradução. Aqui você tem as opções Create New Project, onde é possível criar um novo projeto, ou Translate as a Single Document, para traduzi-lo como um documento individual. Create New Project serve para criar um projeto mais completo, com vários arquivos e usar configurações mais avançadas, como prazos, clientes, glossários, etc. E Translate Single Document é usado para traduzir só um arquivo, de forma rápida, sem ter que criar um projeto completo. Clicamos aqui e o próximo passo é escolher o par linguístico. Em Source Language, você seleciona a língua fonte e em Target Language, a língua-alvo, ou seja, a língua para a qual você vai traduzir. Hoje vamos fazer uma tradução do francês para o inglês. Aqui em Use, podemos escolher uma memória de tradução. Com a opção File-Based Translation Memory, você pode escolher uma memória de tradução que esteja no seu computador. Se não tiver uma memória de tradução, você pode criar uma. Essa memória de tradução que você criar poderá ser usada em todos os seus projetos. Clique em File-Based Translation Memory e escolha uma memória de tradução do seu computador. Em seguida, clique em Open. A memória de tradução que eu abri contém traduções de outros projetos. Ela vai me ajudar a traduzir esse documento mais rapidamente. Clico em OK e a página que aparece é a página de edição, onde nós vamos traduzir o documento. Você vai ver que tem uma grade no lado esquerdo. Nela é exibido o texto do Word que acabamos de abrir. Repare que o texto foi dividido em partes menores. Cada parte dividida do texto é chamado de segmento. O segmento de origem é chamado de segmento fonte. O segmento onde você vai traduzir é chamado segmento alvo. Cada segmento recebe um número no lado esquerdo. Essa numeração será muito útil como ponto de referência em textos grandes. No lado direito é onde fazemos as traduções. Vou clicar no segmento 1. Repare que ele já foi previamente traduzido pelo Tradus. Isso significa que a mesma frase já tinha sido traduzida antes e estava salva na memória de tradução. Para salvar o segmento, clique em Ctrl Enter. As traduções pré-existentes na memória de tradução são mostradas nessa janela. A memória encontrou uma tradução anterior, semelhante a essa, mas não exatamente igual. Isso significa que teremos que fazer algumas correções. Quando traduzimos, às vezes encontramos frases parecidas, mas não idênticas às que estamos traduzindo. Chamamos esse resultado de Fuzzy Match. Faço as devidas alterações no texto Tradus e, quando estiver tudo certo, clico em Ctrl Enter para confirmar e adicionar essa frase à memória de tradução. Esse ícone verde indica que a frase foi confirmada e adicionada à memória de tradução. Quando você confirma um segmento, ele fica gravado na sua memória e você nunca mais vai precisar traduzi-lo de novo. Mas lembre-se, para que isso funcione, é necessário adicionar uma memória de tradução ao seu projeto. Outro recurso do Tradus é a sugestão de terminologia. Quando você começa a digitar uma palavra, o programa apresenta algumas sugestões. À medida que você continua digitando, ele atualiza essas sugestões. Use as setas para cima e para baixo para escolher a opção correta e depois clique em Enter para inserir a palavra sugerida. Uma função muito útil no Tradus é essa aqui, Tell me what you want to do. Ao clicar nessa opção, você pode digitar palavras ou frases para pesquisar comandos, configurações ou opções que possam ser úteis. Agora, vamos acrescentar uma Term Base ao projeto. Term Base é um banco de terminologia que armazena palavras ou termos novos que aparecem no texto. Assim, se a mesma palavra aparecer em outros segmentos, o programa vai sugerir a tradução automaticamente.
Isso é extremamente importante para manter a consistência da terminologia ao longo da tradução. Para criar uma term base, digite term base e clique na sugestão fornecida. Project Term Base Settings. Esse comando vai nos levar diretamente à criação da term base. Clique em Use e, em seguida, clique em File Based Multi-Term Term Base. Selecione uma term base no seu computador e clique em Open. Clique em OK para abrir a term base e voltar ao editor. Agora, quando eu acessar o próximo segmento, as sugestões de terminologia vão aparecer aqui. A linha vermelha acima dessas palavras indica que já tem uma tradução cadastrada para elas. Se você quiser adicionar um termo novo ao seu banco de terminologias, selecione o termo no texto fonte e no texto alvo. Em seguida, clique em Quick Add New Term. A janela da Term Base vai aparecer mostrando o termo adicionado e salvo na sua Term Base. Se o texto de um segmento aparecer em outros segmentos, o Studio fará a tradução automática nesses segmentos. Isso é chamado de propagação. Vejamos como isso funciona. Os segmentos 10 e 15 são idênticos. Vamos traduzir o segmento 10. Após confirmá-lo, você vai ver que a tradução vai aparecer automaticamente no segmento 15. Isso ajuda a economizar tempo e manter a consistência da sua tradução. Esse é o arquivo original que estamos traduzindo. Observe que ele contém elementos como itálico, negrito e vários outros. O Studio mantém exatamente a mesma formatação usando o que chamamos de tags. Tags são elementos que representam a formatação original. Você não precisa se preocupar com a formatação durante a tradução. Você pode gerar um preview para verificar se está tudo certo. É só clicar aqui e aqui. E você vai conseguir visualizar o documento no formato original. Observe que neste último segmento, a memória de tradução não forneceu nenhuma sugestão. Nesse caso, podemos usar a Machine Translation do Studio. Para acessar esse recurso, clique em Project Settings. Em seguida, clique em Use e selecione SDL Language Cloud Machine Translation. Clique em OK e o banco de dados do programa fornecerá uma sugestão de tradução. Faça as alterações necessárias e salve a tradução na memória. Muito bem, o documento já está todo traduzido. O próximo passo é realizar uma Quality Assurance Check, ou seja, vamos conferir automaticamente se não ficaram erros de formatação, de ortografia e coisas assim. Essa é uma etapa fundamental no processo de tradução. Para fazer a verificação, clique em Project Settings, selecione Verification e, em seguida, clique em QA Checker. Aqui, você pode verificar problemas no texto, como inconsistências, pontuação, números incorretos e outras questões. Depois de fazer as devidas correções, clique em OK. Agora o documento já pode ser verificado por completo. Para isso, é só clicar em F8. O programa vai escanear toda a tradução em busca de erros. Se houver erros, eles aparecerão aqui. Clique em cada um deles e faça as correções necessárias. Palavras com erros de ortografia são sublinhadas em vermelho. Para corrigir os erros, clique com o botão direito sobre a linha vermelha e selecione a palavra correta. Como você pode ver aqui, aparece Zero Errors, ou seja, não há mais nenhum erro no documento. E é isso, a tradução está pronta. Para salvar a tradução, clique em File e depois em Save Target As. Renomeie o arquivo se necessário e clique em Save. Aqui está o arquivo traduzido, já exportado de volta ao formato original. Como você pode ver, toda a formatação foi mantida corretamente. Viu? Não é tão difícil quanto parece. Explore os recursos do programa e logo você vai dominar o Traduz Studio.